E eu soube de um depoimento de um profissional, né, que ele comentou que ele ajudou um jovem, é, ele atendia esse jovem que tinha algumas questões em relação ao uso de substâncias, né, tipo drogas, e a família, ela tinha uma grande dificuldade de compreender esse filho, e inclusive verbalizou para esse profissional que preferia ver o filho morto em vez de acabar com a vida dele metido nas drogas. É claro que a gente compreende os familiares, né? Com quem que é, se você também que está me ouvindo é pai ou é mãe, a gente, claro que a gente não quer que o nosso filho se envolva com drogas, mas aí o que essa família está mostrando para a gente? Que ela não sabe como lidar com essa situação e ela não está o que ela está nos dizendo quando ela diz que prefere ver o filho morto do que envolvido com droga. Ela está dizendo o quê? Que ela não aguenta ver o filho perder a vida nessa situação, mas na verdade ela não sabe como fazer para ajudar, né? Ela não consegue entender o que está passando pela cabeça desse jovem para que eles tenha esse comportamento de se envolver com a droga. Então, o que esse profissional fez? Qual foi o papel que ele teve que foi fundamental para mudar a história de vida desse garoto? Ele mudou, e ele conseguiu mudar o andamento, né, da situação. O que ele fez? Por que ele conseguiu ter um resultado positivo? Porque ele fez a família entender como funciona a cabeça do filho, né? Então, e deu esse apoio, deu um apoio adequado e fez com que tanto a família entendesse o filho, como fez com que esse jovem se desse conta de que ele podia sim voltar aos seus objetivos de estudo, né? Se ele não deixasse de se envolver com as drogas, porque ele não ia conseguir voltar para esse caminho. Só que ele precisou desse apoio, dessa ajuda de um profissional, do cérebro de um profissional. Eu costumo dizer que nós, adultos, precisamos emprestar o nosso cérebro para o adolescente. E por quê? Porque significa que as funções cerebrais de um cérebro adolescente, elas ainda não estão acontecendo. E principalmente em áreas importantes, né? Que vai acontecer essa transformação, essa remodelação que eu falei depois. Mas então, eu sei que para você dedicar o seu tempo com essas questões que envolvem, né, os jovens, pode até parecer ser complicado, mas você não precisa solucionar o problema da droga, né? Porque é claro que a gente está vivendo uma sociedade, esse problema não é algo simples, é um grande problemão mesmo, mas não depende de uma ação única, né, não vai ser uma ação que vai resolver esse problema, mas a gente pode sim mudar a vida de uma pessoa. Eu e você podemos mudar com o quê? Com esse apoio, com essa presença, porque a gente influencia como esse cérebro jovem pensa, como ele sente, como ele percebe as situações da vida dele. Não tenha dúvida disso. Mas de que jeito que a gente deve fazer isso? Eu acho que você pode estar se perguntando. Fala aí para mim. Escreve aí para mim de que jeito você acha que a gente pode apoiar esse tipo de situação, né? Mas eu quero falar que tem um jeito que não dá muito certo, que é dizer, né, ficar falando para o jovem, não usa droga não, isso não vai te fazer bem, droga é uma droga, né, não dá resultado. Por que isso não adianta falar para o jovem, né? Porque ele vai ouvir isso de um adulto, vai entrar por aqui e sair por aqui. Mas por que isso não dá resultado? Porque a gente precisa fazer uma análise, né? Que o uso da droga, o efeito que ela tem no nosso corpo é prazeroso. A ação que a substância tem no nosso cérebro não é algo ruim, porque se fosse, ninguém usaria, né? Ninguém buscaria usar a substância.
Então a gente não pode esquecer que para o jovem, lembra, ele não pensa a longo prazo. Esse cérebro não consegue fazer isso. Ele não executa essa função ainda. Então, não adianta falar em algo que vai acontecer depois. Ele só vai ter a realidade, a noção do prazer de agora. Então, esse é um jeito que não dá certo.